A palavra de Deus diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Obrigado, Pai. Mais uma vez, diante da Tua palavra, temos a oportunidade de ouvir a Tua voz, Senhor, que é aquilo que realmente precisamos nesta hora. Nenhum de nós veio aqui atrás de doutrinas de homens, de filosofias deste mundo, mas viemos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, que nós conhecemos, porque somos Tuas ovelhas. E por isso te pedimos mais uma vez, fala conosco aquilo que precisamos ouvir, de modo que a Tua palavra seja transformadora em nossas vidas, que nós possamos praticar totalmente pelo Senhor. Pego, graça, misericórdia, esta seja sua. Abra-se todos nós. Som, pronto. Esse é do modelo antigo, ainda usa pilha. Tem que inventar um solar, né? Amém, meus irmãos. Que o Senhor fale ao nosso coração. Queridos, o texto que a gente leu aqui, o apóstolo Paulo traz algumas instruções para a igreja. Esse é um texto para a igreja, para os cristãos, de como nós devemos viver, de como nós devemos nos comportar como corpo de Cristo. E o que Paulo esperava da igreja para que ela possa cumprir esse papel. E estamos diante do início do ano, não é? Um ano novo, que muita gente levanta grandes expectativas, né, sobre o ano. E talvez você me pergunte, né, pastor, o que você mais deseja para a igreja? Qual é o meu desejo para a igreja? Qual é o desejo dos pastores para a igreja? Eu acredito que a maioria deles vai responder que a igreja seja unida, que a igreja trabalhe, que a igreja tenha entrosamento, né? Que os irmãos se amem, que os irmãos estejam juntos. Não há nada melhor para a igreja do que isso. E por isso o apóstolo Paulo está trazendo essa instrução
para o fortalecimento do corpo de Cristo e trazendo como exemplo o próprio Senhor. Então, o que Paulo faz nesse texto é enfatizar a necessidade de nós termos unidade. Irmãos, nós sabemos, até no mundo esse princípio se cumpre. Se não houver unidade, não há progresso. Se houver competição, se houver inimizades, não há um progresso para nada, e principalmente para a igreja. Então é necessário que a gente entenda esse propósito de Deus na unidade entre os irmãos para que a obra do Senhor vá adiante. E esse é um assunto que a Bíblia trata em diversos versículos, não é? Como devem ser unidos os irmãos. Já no Antigo Testamento, o Salmo 133 afirmava isso, que é na unidade que o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Então veja como Deus leva a sério esse assunto, mostrando a importância de nós estarmos unidos. Todos nós sabemos disso, não é novidade para ninguém. O problema é colocar isso em prática. Porque ao longo do tempo, desavenças acontecem, não é? Erros são cometidos, não é? Pessoas se desentendem. Como todo grupo isso acontece, a igreja não é imune a isso. Essa é uma realidade de qualquer grupo de seres humanos. Então haverão problemas e a gente precisa enfrentá-los, só que conhecemos os princípios da palavra. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo aponta aqui como o único caminho para a unidade, a humildade. Ele coloca isso como um pré-requisito para que de fato aconteça a unidade. Se cada um de nós praticar a humildade da forma como ele está aqui propondo, a igreja automaticamente estará unida. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo nos dá aqui. E é notável que Deus espera essa concordância de nós, essa unidade entre nós, mesmo sabendo que somos pessoas diferentes. Nós temos todos o mesmo Deus. Posso crer nisso? Cremos no mesmo Jesus. Também é verdade? Conhecemos a mesma Bíblia, o mesmo Evangelho. Mas somos pessoas diferentes, temos opiniões próprias, temos pensamentos independentes, né? Temos preferências. Não há aqui pessoas que tenham preferências iguais, a gente escolhe o que comer, a gente escolhe um monte de coisa de forma diferente. Às vezes eu gosto de uma coisa, você não gosta, né? Um gosta de uma comida, outro não gosta. Então, somos pessoas realmente diferentes. E Deus mesmo assim espera essa unidade, porque Ele propõe que haja uma humildade. E a humildade, ela nos abaixa, ela desce um pouco o nosso nível, para que a gente possa então conviver, possa então aparar as arestas e focar naquilo que realmente é comum, não nas diferenças, mas naquilo que nós temos em comum. Então a gente pode imaginar que é impossível ter uma unidade plena por causa das nossas diferenças e também por causa da natureza humana. Ah, irmãos, essa natureza que a gente ainda carrega, como Paulo disse várias vezes, nós fomos regenerados por Deus, você crê nisso? Fomos regenerados, nós recebemos uma natureza divina, mas ainda habita em nós a natureza humana, da qual Paulo sempre dizia, a gente precisa fazê-la morrer. Ele dizia, fazei morrer a vossa natureza terrena. E por que ele diz isso? Porque ela ainda está viva. Se ela já tivesse morta, se ela tivesse sido aniquilada, ele não falava desta forma. Então, nós lutamos contra uma natureza humana que nos inclina para o erro, não é, que nos leva à competição, que nos leva a desavenças, essa natureza humana que está em nós, e a nossa diversidade também pode promover, em algum momento, um afastamento da unidade. Mas a vida cristã, a gente não pode esquecer, ela é um convite à renúncia. Você lembra das palavras de Jesus? Ele não disse que se não renunciar a tudo quanto tem, você não pode ser seu discípulo? E renunciar, às vezes, é renunciar uma opinião firme que eu tenho, um gosto firme que eu tenho, em prol da minha unidade com outro irmão. Porque um ditado popular, e que eu acredito que se torna até verdadeiro, é que não dá para agradar a todo mundo, irmãos. Todo aquele que tenta agradar a todo mundo acaba não agradando ninguém, não é? Não é possível agradar a todo mundo. Então, o que eu preciso fazer é abrir mão de certas coisas que não me agradam,
mas eu abro mão delas em prol da comunhão, em prol da unidade. Eu deixo de lado algumas preferências minhas em prol do outro. Por exemplo, coisas simples na igreja, olhando para a igreja, o texto se foca na igreja. Louvor, todo mundo gosta de louvar? Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que um gosta de louvor rápido, outro gosta de louvor lento, um gosta de louvor antigo, outro gosta de louvor novo. É assim ou não é? Tem isso? E aí a gente vai brigar por causa disso, a gente vai se desentender por causa disso, a gente vai reclamar porque não é como eu quero, então eu não gosto. É disso que Paulo está falando? Não, muito pelo contrário. O que ele está falando é da renúncia. Nem sempre eu vou ouvir o louvor que eu prefiro, nem sempre eu vou ouvir o pastor que eu prefiro, o jeito que eu acho bom. Ah, aquele irmão eu não gosto do jeito que ele fala, o outro eu gosto. Nem sempre, porque as coisas não existem para me agradar. A igreja não existe para me agradar. Então, às vezes, eu vou ouvir o que eu não quero, da forma que eu não quero, mas eu me humilho para que eu tenha unidade. Essa é a proposta de Paulo nesse texto que nós estamos aqui lendo, lembrando do princípio que Jesus ensinou, que é o princípio da renúncia. Então, se eu renuncio, eu abro mão. Eu abro mão de ser satisfeito, de ter os meus desejos satisfeitos, de que as coisas sejam do jeito que eu quero, porque se não for do jeito que eu quero, para mim não serve. E isso não é renúncia. Isso é compatível com renúncia, esse tipo de pensamento? Que tudo seja como eu quero, como eu desejo? Óbvio que não, evidentemente que não. Então, a vida cristã é renúncia. A vida cristã é lutar contra essa natureza humana. A natureza humana me torna beligerante, me torna agressivo, me torna competitivo e tal. E eu preciso, como a Bíblia diz, lutar contra isso. Saber que isso é uma realidade, mas não me conformar com isto. Lutar contra isto. Me controlar. Lembra que o fruto do Espírito inclui o domínio próprio? Você lembra disso? Gálatas 5:22. Fruto do Espírito é domínio próprio. Isso é lutar contra a natureza terrena que tenta me fazer viver fora de acordo dos princípios de Deus. Então, o maior obstáculo à unidade, sabe quem é? Alguém diria, é o diabo. O diabo é o grande culpado de tudo, né, irmãos? Ah, é o diabo que não deixa a igreja ser unida. É o diabo que faz isso. O maior culpado pela falta de unidade somos nós. Não é o diabo, irmãos. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-se já é humilhar-se, estar debaixo da autoridade. Então, o maior obstáculo à unidade não é o inimigo, o maior obstáculo sou eu, o maior obstáculo é você. Quando nós fugimos dos princípios que Deus nos apresenta. E esse texto que a gente leu, Paulo vai mostrar esse assunto de forma bem clara. Vamos fazer uma releitura do que foi dito aqui. Veja bem, versículo 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, às vezes ele coloca o se isso é verdade, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que Paulo está dizendo? O alvo dele é o versículo 2, que a gente complete a alegria dele, apresentando um comportamento em que pensamos de forma parecida, em que nos amamos de forma parecida, em que estamos unidos de alma e temos o mesmo sentimento. Este é o alvo que ele coloca. Mas para incentivar isso, no versículo anterior, ele questiona se há exortação, se há consolação de amor, se há comunhão do Espírito, afetos e misericórdias. Em outras palavras, ele está dizendo, se vocês são crentes, está entendendo? Faz de conta que é crente, tá? Pelo menos, né? Se vocês são crentes, então, vivam assim, vivam dessa maneira. Se houve conversão, se houve mudança, se há consolação do Espírito Santo, se há atuação do Espírito Santo na nossa vida, em quem o Espírito Santo atua, irmãos? É no ímpio? Não, ele atua nos crentes. O Espírito Santo nos fez crer
Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi ele ou não foi? Ele te tornou crente. E a partir do momento que ele te tornou crente, a Bíblia diz que você se tornou a habitação permanente do Espírito. Ora, se permanentemente eu sou o templo do Espírito Santo, ele habita em mim, Paulo está dizendo isso, se ele está aí te consolando, como é a promessa que Jesus fez do Consolador. Se ele fez isso tudo, então pensem da mesma forma, então se amem do mesmo jeito, então convivam em paz. Então ele está nos desafiando para que a gente de fato prove a nossa conversão através de uma mudança de comportamento. Conversão é radicalmente mudar a direção da vida. Então ele questiona dessa forma. Paulo então trata do assunto dessa maneira. E continua no verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí ele fala na humildade. Ele aqui então aborda o tema principal desse capítulo, que é a humildade, dizendo, olha, não faça nada por partidarismo, por divisão, não faça nada para se vangloriar, para se exaltar, não faça essas coisas com esse propósito, mas faça por humildade. E quando estiver fazendo, considere que outros são melhores do que você. Sabe qual é o problema da unidade na igreja? Eu posso estender isso a outros ambientes, no ambiente de trabalho, você deve ver que as coisas acontecem assim também. O problema todo, irmãos, é que a gente acha que a gente é melhor que o outro. A gente acha que a gente sabe fazer mais do que o outro. E aí quem está fazendo, acha assim, eu estou fazendo porque eu sou o melhor nisso aqui. E muitos que estão olhando estão dizendo, eu sou melhor que esse cara, eu devia estar lá. Tem gente na igreja que fala, eu sou melhor que esse pastor, eu devia estar lá no púlpito. Você acredita que tem? Irmão, tem gente. Tem gente que os irmãos estão louvando aqui, fala, eu sou melhor, eu devia estar lá louvando, não sei porque que são eles. Está o professor dando aula na escola bíblica, o cara diz, eu sou melhor que ele, eu devia estar lá. Você acha que não tem isso, irmão? Bobinho. Claro que tem. Evidente que tem. Porque é o partidarismo, é a vanglória. Mas a humildade me coloca no meu lugar. E dizer assim, eu posso até saber que eu tenho qualidades, que eu tenho coisas boas que Deus me deu, mas eu sei, olha, se aquele está lá, é porque Deus de alguma forma ali o colocou. Então a humildade promove a unidade. A humildade me coloca no meu devido lugar. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Ou seja, não pense só no seu lado, pense no outro lado. E é isso que muitas vezes falta e produzem as desavenças até no meio da igreja. Quando nós buscamos os nossos objetivos. Eu falei aqui até isso no culto do Ano Novo, não sei se você lembra, mas como liderar é complicado. Por quê? Porque alguém pensa só no seu lado, mas não consegue pensar no lado do outro. Ah, aquele cara não é um bom líder, aquele cara não sabe nada, aquele ali não faz coisa com coisa, mas você não quer ficar no lugar dele. Se te oferecer o lugar dele, você fala, não quero, não, é muita responsabilidade ser líder. Então não me enche a paciência. Tá legal assim? Tá bom desse jeito, né, irmãos? Porque é uma incoerência. A nossa forma de agir, de pensar, eu consigo falar mal, mas fazer eu não consigo fazer. Eu consigo criticar, né? É o que a gente chama de engenheiro de obra pronta, né? Consigo dar palpite, mas não consigo realizar, eu não faço. Então, isso é uma coisa que eu, de fato, descarto, irmãos. Há 26 anos que eu sou pastor, já estou vacinado disso aí. Quantas vezes o cara chega para mim cheio de ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, vamos, é contigo, toma aí, faz. Não, peraí, eu não consigo, pastor, então não me enche a paciência. Não vem da ideia é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é fazer, irmão. Difícil é botar a mão na massa. Dar palpite, é muito fácil dar palpite, o problema é fazer. Então, quando Paulo diz aqui, não tenha cada um que é propriamente seu, também o do outro. Ele está dizendo, simplesmente exerça empatia. Se coloque no lugar do outro. Ele talvez não seja perfeito. Não existe um líder perfeito. Não existe um líder nesta igreja perfeito. Não existe um pastor perfeito.
a gente comete erros, a gente erra muitas vezes, mas se coloque no meu lugar. Se coloque no lugar daquele líder que você despreza ou que você acha que faria melhor. E perceba que você não faria. Perceba que você não é tudo isso que você pensa ser. Coloque um pouquinho de humildade e juízo nessa cabeça, né? Para que a gente entenda como as coisas funcionam no reino de Deus. Então, Paulo está aqui afirmando no verso 3 e 4, a humildade realmente mantém a unidade, porque a natureza humana, que eu disse está em nós, ela é totalmente egocêntrica. A natureza humana é o eu no centro. Eu sou o centro do mundo. Só que a natureza divina, ela é teocêntrica, é Deus como centro de tudo. Então veja como muda o foco. Quando eu acho que eu sou o centro de tudo, eu não entendo que Deus é o centro de tudo. E eu preciso então me adaptar a isso. A humildade, ela me aproxima desse princípio. Porque ela me faz, num português claro, baixar minha bola. E aí quando eu baixo a minha bola, eu começo a perceber que eu não sou tudo isso que eu penso. Eu começo a perceber que eu não sou o melhor de tudo e que eu preciso, de fato, deixar Deus agir, deixar Deus ser exaltado e não eu. Então a humildade, ela vai afastar a soberba. E a soberba é um grande problema para o relacionamento humano. Ninguém consegue se relacionar com uma pessoa soberba, é ou não é, irmãos? Você chega perto de um soberbo, você fica conversando com ele muito tempo. Quando o cara começa a contar um monte de vantagem, que ele é o melhor nisso, naquilo outro, você, tá bom, legal, beleza. Você sai de fininho e procura outro para conversar, não é? Então a soberba, ela afasta as pessoas, essa é uma realidade. E depois de fazer essa introdução, no capítulo 2, aí o apóstolo Paulo parte para o exemplo maior que nós temos na Bíblia, dessa humildade que ele próprio está propondo como solução para a unidade da igreja. A partir do versículo 5, ele diz assim: tende em vós, tenham em vocês o mesmo sentimento que também esteve em Jesus Cristo. Ele está dizendo para a gente ter o mesmo sentimento de Jesus. Não o meu sentimento, mas o sentimento que teve Jesus. E qual é o sentimento que Jesus teve? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não tirou vantagem da sua posição. Jesus sabia quem era, sabia a que veio, sabia seu propósito, sabia tudo. Mas enquanto aqui esteve, foi submisso ao Pai. Mesmo a Bíblia dizendo lá em João 10,30, eu e o Pai somos um. Ele sabia quem ele era. Não há diferença entre Jesus e o Pai, mas aqui ele estava em posição de inferioridade. Então ele não julga ser igual a Deus, mas assume a sua posição. Então ele vai assumir a sua posição. Antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele desce da divindade e assume a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Voluntariamente ele se esvaziou. Ninguém o obrigou a isso. Ele a si mesmo se esvaziou, ou seja, é um ato voluntário da minha própria vontade. Eu me esvazio. Esse é o princípio da humildade para a gente conviver bem e ter unidade na igreja. É eu, você, cada um de nós abrir mão de direitos, de prerrogativas, abrir mão de posições e nos esvaziar nesse sentido, como Jesus fez e como Paulo nos dá aqui de exemplo. E olha só, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humildade que ele a si próprio se submeteu facilitou a sua obediência. Nós temos que ser obedientes. O que você acha? E o que facilita a obediência? A humildade. Quanto mais humilde, mais você obedece. Quanto mais orgulhoso, menos você obedece. Quanto mais soberbo, mais você se acha independente. Então a humildade, ela favorece a obediência. E Paulo diz que foi assim, inclusive com Jesus. E para que ele fez isso tudo? Ele fez isso tudo, como Paulo diz, para nos dar o exemplo. Quando você vê a vida de Jesus, a narrativa dos evangelhos, na última noite,
Na ceia com os discípulos, ele faz aquela aula viva, né, de lavar os pés dos seus discípulos, mostrando o quê? A humildade. E dizendo, olha, como eu fiz com vocês, vocês agora façam uns com os outros. Ou seja, ele não apenas disse como tinha que ser feito, mas ele demonstrou como devia ser feito. Ele não apenas falou da teoria, mas ele exerceu na prática, dando o exemplo, como a Bíblia diz lá no João, no Evangelho, estou te dando o exemplo, agora você faz da mesma maneira. Então esse é o exemplo que Jesus nos deixou para a gente seguir e perseguir o propósito da unidade. E tudo isso ele fez para que nós tivéssemos vida. Aqueles que estavam mortos em delitos e pecados receberam vida pela obra que Jesus realizou nessa humildade mostrada para nós aqui nesse texto. E porque nos salvou, disse também, como ele mesmo orou pelos seus discípulos lá em João capítulo 17, que a gente seja um, assim como ele e o Pai são um. Então veja, a unidade não é uma proposta do pastor Maurício. A unidade não é uma proposta do apóstolo Paulo. A unidade é uma proposta de Deus. Jesus orou pela unidade dos seus discípulos, disse que eles sejam um, assim como nós somos um. Então é claro, como eu disse para você, meu desejo como pastor é que todo mundo seja unido aqui. Irmão, seria tão bom, não tinha briga, não tinha desavença, não tinha nada, todo mundo se amando, olha que maravilha. Você acha que a igreja é assim o tempo todo? Não. A igreja tem problema, irmão. Tem, claro que tem, todas elas têm, não tem nenhuma que não tenha. Numa média geral, eu acho que a gente está bem, a gente está nota 6,5. Mas podia ser melhor, né, irmãos? Mas esse não é o meu projeto, esse é o projeto de Deus. Então eu fico bem à vontade de falar dele, porque não estou advogando em causa própria. É claro que me facilita muito. A vida do pastor é tremendamente facilitada quando está todo mundo feliz, todo mundo unido, todo mundo trabalhando numa boa. Isso facilita demais a nossa vida. Mas não é em causa própria que eu advogo, mas na causa do Senhor, que Ele mesmo colocou isso como uma exigência para a igreja, como um propósito para a igreja, para o funcionamento do corpo de Cristo, para que nós realmente pudéssemos fazer o papel de corpo de Cristo. Então é Jesus que deseja isso mais do que eu. Embora isso me beneficie tremendamente, é Ele que deseja muito mais do que eu. Então, queridos, concluindo o texto que Paulo nos deixou, a partir do versículo 9, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O versículo anterior diz que ele a si mesmo se humilhou, tomando essa forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. A humildade de Jesus o levou à plena obediência ao propósito de Deus sobre a sua vida. A razão da sua vinda se cumpriu porque ele foi humilde. E aí a Bíblia diz qual é o prêmio do humilde que Jesus também ensinou. O que Jesus ensinou? Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. É completamente ao contrário. Mas aquilo que Jesus ensinou se cumpriu na sua vida. Porque ele se humilhou. O que a Bíblia diz? Deus o exaltou sobremaneira, de uma maneira extraordinária, a ponto de dar a ele um nome no qual todo joelho vai se dobrar, todos vão confessar o nome de Jesus. Porque ele se humilhou e o princípio de Deus se cumpriu. Se você se humilhar, você será exaltado por Deus. Talvez você não seja exaltado pelos homens, que talvez nem reconheçam a sua humildade. Mas certamente por Deus nada será esquecido. Mas também, ao mesmo tempo, advirto, se você se exaltar, você será humilhado. Certamente você sofrerá as consequências da escolha que você fez em se exaltar. Esse é um princípio que também Paulo nos ensina aqui nesse texto. Da mesma maneira que como Deus lhe deu um nome que está sobre todo, a Bíblia diz que para nós receberemos também um novo nome.
um nome que só o Senhor conhece, o nome que está escrito no livro da vida, como nos foi prometido por termos crido em Cristo. Então nós também temos um nome que será de fato exaltado ao ser publicado no livro da vida. Se humilhe na presença de Deus, seja uma bênção na igreja onde você congrega, não é? Seja uma bênção para os irmãos, viva em humildade, trabalhe, coopere para o bem, não é? Para o crescimento, para o progresso, não para desavença, não para discórdia, não para briguinhas. Isso não leva a nada, isso faz a gente perder tempo e faz gente ir para o inferno, ao invés da gente levar a gente para o céu. Então, Paulo nos deixa essa responsabilidade e ele nos diz no verso 12 e no verso 13: assim, pois, amados meus. Veja, ele conta toda essa história como complemento do que começou a dizer até o versículo 4. E agora ele tira uma conclusão, dizendo: amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele diz, em outras palavras, que a responsabilidade da unidade é nossa. Nós somos responsáveis por isso, então continuemos a fazer o que deve ser feito. E no verso 13 ele diz algo maravilhoso, ele lembra para a gente algo que às vezes a gente esquece, principalmente quando estamos fazendo a obra de Deus. Irmãos, ninguém tem mérito nenhum. Se fazemos o que estamos fazendo, é porque recebemos de Deus esse privilégio. Nenhum de nós tem mérito por exercer o ministério para o qual foi chamado por Deus. Seria uma vergonha não fazê-lo. Deus me chamou e eu não faço. Isso é vergonhoso, isso é covardia. Mas estar fazendo não me torna melhor do que ninguém, porque estou apenas obedecendo. E segundo Paulo diz no verso 13, é Deus, sempre Ele, que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Quem coloca a vontade de fazer é Deus. E quem coloca a capacidade de fazer é Deus também. Então onde está o meu mérito? Irmão, a gente às vezes nem tem vontade de fazer. Você já acordou algum dia de manhã e disse assim: hoje eu não estou afim? Hein? Não estou afim de vir para a igreja? Já teve esse drama? Aí Deus colocou a vontade e você veio. Porque é Deus quem coloca a vontade. É Deus quem coloca o querer. E quando você veio e fez, foi uma bênção. Sabe por quê? Não é porque você veio e fez. É porque Deus fez através de você. É Ele que faz o querer, Ele que faz o realizar. Então Paulo deixa isso bem claro, para que até nisso a gente não se glorie e não tire alguma vantagem ou ache que é alguma coisa, sabendo que estamos fazendo aquilo para o qual fomos chamados, e Deus está o tempo todo investindo na gente, tanto para colocar a vontade, quanto para realizar aquilo que é feito através de nós. Não podemos nos esquecer disso. E para terminar, o apóstolo Paulo fecha esse assunto trazendo o verso 14 e 15, dizendo: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Faça assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. É obrigação nossa trabalhar sem murmurar e sem contenda. Olha a contenda aí. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurar. O que é murmurar, irmão? Fala para mim. É ficar boca pequena, eu não quero isso aqui eu não gosto disso, eu não gosto daquele cara ali, ele não tinha que estar lá, essa igreja não faz o que eu quero, esse pastor é meio doido, não sei o que, isso é murmurar, né? Ele diz, faça tudo sem murmurar, porque a murmuração leva a contenda, a briga, a desavença. Aí você fala de um irmão para o outro não gosta, e fala para ele, vai uma fofoca danada. Olha o problema. Sem contenda, faça sem murmurar.
Em outras palavras, boquinha fechada. Boca fechada não entra mosca, está em Provérbios isso. De outra forma, mas o sentido é o mesmo, né? Não faça com a boca fechada, não contende, né? Não brigue, não arrume confusão. É o mínimo que a gente pode fazer. E aí ele diz, para que a gente se torne irrepreensível, não ter ninguém para nos repreender por nada, filhos de Deus sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual a gente pode se destacar como luzeiros, como luz nesse mundo, como Jesus disse que a gente deveria ser. Vós sois a luz do mundo. E isso é feito para brilhar, como o próprio Senhor disse, mas brilhar com boas obras, não com escândalos, não com comportamentos inadequados que não pegam bem para nenhum de nós. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Seja um ano novo, abençoado, na igreja, cheio de unidade, para eu ter menos trabalho. Amém? Ore por mim, tá bom? Deseja um feliz ano novo para mim agora. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Pai, a Tua palavra foi lida aqui, Senhor. E esse assunto é um assunto muito sério, Pai. É algo com o que o Senhor deixou tantas coisas escritas. Tamanha importância que isso tem para o Teu reino, para o crescimento da igreja, Pai. Para o crescimento, para a expansão do Teu reino. Como é importante termos unidade no corpo de Cristo. Para que sejamos uma igreja acolhedora, abençoadora, trabalhadora, Pai, em unidade, nos destacando no meio de uma geração perversa, que cada um de nós possa refletir sobre esta palavra e pensar muito bem antes de falar alguma coisa, pensar muito bem antes de tomar alguma ação. Que o Senhor nos faça refletir. Essa é a posição que Jesus tomaria. É dessa forma que Jesus agiria. Coloca um freio na nossa língua, Pai. Em nome de Jesus eu quero te pedir. Abençoa a Tua igreja neste ano, em todos os que virão pela frente, com crescimento, Pai, de qualidade, com um crescimento em unidade, que é aquilo que o Senhor mais deseja, como mesmo o Senhor orou pelos seus discípulos, e eu oro agora pela Tua igreja, que sejamos um, como o Senhor é um também. É o que te peço, ó Deus, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.